Olá, estudantes do terceiro ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Gente, para a nossa aula de história de hoje, eu vou falar aqui um pouco sobre os movimentos de março, abril de 1964, né? Que é justamente a ditadura militar e o golpe militar, né, de 64 e a ditadura, o regime militar, tá certo? Então, a gente sabe que o presidente anterior a esse acontecimento no Brasil era o João Goulart, né? O último presidente do período, entre aspas, democrático brasileiro, né? Popularmente ele era conhecido como Jango, e justamente a sua saída dá lugar aí à chamada ditadura militar de 1964 até 1985, tá certo? Então, o João Goulart é esse cara aí que vocês estão vendo, ó, o último presidente do período democrático brasileiro. E, claro, a gente vai ver aí, logo na introdução, a interferência dos Estados Unidos na... A interferência dos Estados Unidos e a influência norte-americana no contexto do golpe de 1964, né? Afinal de contas, os militares estavam apoiados pelos Estados Unidos, que previam uma tentativa de comunismo, principalmente por parte do presidente, então, aí o Jango, o João Goulart, que era simpatizante com essas teorias comunistas que estavam surgindo naquela época. É interessante compreender a configuração do tempo, né, as questões que estavam acontecendo naquela época. O mundo estava vivenciando ainda a Guerra Fria. Vocês sabem que a Guerra Fria foi a guerra ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Socialistas, né, que justamente tinha como objetivo a intervenção de sua hegemonia política e ideológica sobre o mundo, né? E claro, para os Estados Unidos, isso seria um desafio muito cruel ter um país, ter o maior país da América Latina, tanto em espaço territorial quanto em economia, que era o Brasil, simpatizando com as ideologias comunistas promulgadas da época, né? Claro que era de interesse dele agregar suas ideologias capitalistas na América Latina e, claro, com o Brasil não era diferente. Então, por isso que o presidente, né, o presidente Kennedy, né, interferiu na ditadura militar, auxiliando, né, de várias formas, tanto financeiramente quanto militarmente. Vocês vão ver aí no decorrer da aula, né? Então, os Estados Unidos acaba aqui interferindo e apoiando os militares na derrubada do então presidente João Goulart. A interferência dos Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos no golpe de 64 foi maior do que se supunha. Tá aí uma imagem do presidente Kennedy, tá certo? Aliás, é o presidente João Goulart, né? À direita de vocês, e à esquerda, o terceiro da esquerda, né? Da ponta aí, vocês estão vendo o John Kennedy, né? Gravações inéditas de conversas dos presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy e Lyndon Johnson, com o embaixador, o Lyndon Johnson era o vice, né, presidente norte-americano, e o embaixador no Brasil, o Lincoln Gordon, né, sobre o presidente João Goulart, foram obtidas nas bibliotecas americanas dedicadas aos dois mandatários da Casa Branca nos anos 60. Os registros feitos oficialmente desde 1961 mostram indícios de que a participação dos Estados Unidos na movimentação militar foi maior do que se supunha. Aqui vocês estão vendo o presidente Kennedy e o vice, né, o Johnson aí, o presidente Kennedy à esquerda de vocês e Lyndon Johnson à direita, tá? De que forma, professor, os Estados Unidos influenciou na ditadura militar? Na Operação Brother Sun, né, onde houve o deslocamento em apoio aos conspiradores de uma frota naval americana para a costa brasileira com navios militares, inclusive um porta-aviões, petroleiros com combustível e barcos carregados de armas e bombas de gás. Houve também apoio aéreo, né? Que pode ser fornecido imediatamente o apoio aéreo se houver campo de pouso em Recife ou em outro lugar do Nordeste do Brasil capaz de receber aviões de grande porte com segurança e disponibilidade, diz uma gravação o secretário de Estado Dean Rusk. A ação de aviões militares americanos para apoiar os conspiradores brasileiros na luta que os Estados Unidos esperavam demorada e sangrenta e que não aconteceu
foi preparada. Então, houve tanto apoio militar, como eu havia dito anteriormente, por parte dos norte-americanos, como também financeira. Uma conversa perigosa aí, uma conversa entre o embaixador americano no Brasil e o presidente americano John Kennedy, em abril de 1962. A conversa é o seguinte: Kennedy pergunta o seguinte: você acha que Goulart, se tivesse poder, agiria? Aí o embaixador Gordon responde o seguinte: acho que faria algo como Perón ou algo assim. O presidente retruca. Ele seria um ditador, né? Aí um ditador pessoal e populista, né? Completa aí o Gordon, né? O Lincoln Gordon, que era o embaixador norte-americano no Brasil. Aí o presidente torna a conversa ainda mais perigosa, né? Acho que não posso fazer nada com ele ali, diz Kennedy. Acho que pode, fala o diplomata. Mais adiante, Kennedy diz o seguinte: o fundamental é organizar as forças políticas e militares para reduzir seu poder e, num caso extremo, afastá-lo. Portanto, confirma aí a participação norte-americana militarmente no Brasil, né? Tortura, repressão e memória. A gente sabe que a ditadura militar ela foi marcada pelo autoritarismo militar e, consequentemente, pelo fim da democracia e, consequentemente, a tortura de várias pessoas e é, o silenciamento de várias pessoas também que eram contra ou que divulgavam ideias retrógradas, aquelas ministradas pelos militares, né? O Destacamento de Operações de Informações, o DOI, e o Centro de Operações da Defesa Interna, mais conhecido pela sigla DOI-CODE, foi o órgão de inteligência e repressão do governo brasileiro durante o regime inaugurado com o golpe militar de 31 de março de 1964, os chamados Anos de Chumbo, pessoal. Para vocês que não sabem, durante a ditadura militar, a Constituição foi anulada e foi-se estabelecidos os atos institucionais. O ato institucional de número 1, 2, 3, 4 e o ato institucional de número 5, que foi o pior deles, criado no governo Costa e Silva, no ano de 1968, que vai provocar justamente aí as repressões, tá certo? De várias formas. Então, esse órgão aqui, o DOI-CODE, né, foi um órgão de inteligência e repressão durante o governo militar, que justamente vai marcar os chamados anos de chumbo, né, destinado a combater o chamado inimigo interno, como era chamado também os opositores ou partidos opositores ao regime militar, os partidos de direita, como a de outros órgãos de repressão brasileiro no período. A sua filosofia de atuação era pautada na doutrina de segurança nacional, né, formulada no contexto da Guerra Fria, nos bancos do National War College, instituição norte-americana, e aprofundada no Brasil pela Escola Superior de Guerra, a ESG. Estabelecido em praticamente todos os estados da federação, em São Paulo, as suas instalações eram localizadas na rua Tutóia, onde atualmente funciona o 36º Distrito Policial. O DOI-CODE surgiu a partir da Operação Bandeirante, a OBAN, criada em 1969, com o objetivo de coordenar e integrar as ações de órgãos de combate às organizações armadas da esquerda. Cada estado tinha o seu DOI, subordinado ao CODE, que era o órgão central, né? Os DOI reuniam sob o único comando militares das três armas e integrantes das polícias militares estaduais, Polícia Civil e Federal. Na década de 80, os DOI foram renomeados SOP, Setor de Operações, né? E esses destacamentos de operações, esses DOIs, ficavam em cada estado, claro, e fornecendo informações ao governo central sobre possíveis oposições ou partidos opositores que estivessem movimentando suas ideologias, né? Aqui nós estamos vendo o monumento à tortura nunca mais, na Praça Padre Henrique, no Recife, né, na Rua da Aurora. Não sei se vocês já chegaram a ver, e que simboliza aí as torturas que foram provocadas durante a ditadura militar. Aí vem aí a história em si de cada governo, né? Para nós encerrarmos aqui. Em 64, em 1964, né, em março, ocorre aí um golpe político-militar, onde depõe o João Goulart, o Jango, como eu havia dito anteriormente, da presidência da República, né? O ato institucional de número 1 suspende os direitos políticos de centenas de pessoas,
Aí o general Castelo Branco toma posse como presidente, tá? Sendo o primeiro presidente do regime militar. Extingue-se os partidos políticos existentes, institui-se o bipartidarismo, né, onde dois partidos aí vão ficar inerentes na política nacional, que é a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né, que hoje vocês conhecem como PMDB. Em 66 foram suspensas as eleições diretas para cargos executivos e vários deputados federais são cassados. O Congresso, ao protestar, é posto em recesso por um mês. Em 67, o Marechal Costa e Silva toma posse na presidência da República. Líderes da oposição organizam uma frente ampla contra o governo militar. Em 68, a oposição é reprimida com violência e o ato institucional de número 5, que foi o mais marcante, né, por conta das torturas, esse ato vai marcar o endurecimento do regime, que agora abertamente se torna ditatorial, né? Em 69, Costa e Silva é afastado por motivos de saúde, uma junta dos ministros militares tomam conta provisoriamente do poder, né? A alta oficialidade das Forças Armadas escolhe o general Garratso Médici para presidente. Em 70, a oposição ao regime se torna mais intensa, com guerrilhas na cidade e no campo. Os militares reagem com violência e nos porões da ditadura passam a ocorrer mortes, desaparecimentos e torturas. De 71 a 73, a repressão vence a guerrilha. O país experimenta um momento de desenvolvimento econômico que ficou conhecido como milagre brasileiro. A economia cresceu, mas em detrimento da preservação ambiental e com o aumento da dependência do petróleo importado e do capital externo. Em 74, o general Ernesto Geisel assume a presidência enquanto o MDB conquista uma vitória expressiva nas eleições legislativas. De 75 a 76, Geisel representa a ala moderada dos militares e tenta promover uma abertura, enfrentando seus próprios pares. O crescimento econômico se mantém, mas já há sinais de crise, provenientes sobretudo do aumento do preço do petróleo e da dívida externa. Em 77, a sociedade civil passa a reivindicar efetivamente a recuperação dos direitos democráticos. Então, a partir de 78, ocorre o fim do ato institucional de número 5 e uma, entre aspas, possível abertura política começa a progredir lentamente, né? Ok, em 79, João Batista Figueiredo assume a presidência, é aprovada a lei da anistia e centenas de exilados retornam ao país. O pluripartidarismo é restabelecido. Em 80, agrava-se a crise econômica, aumentam as greves e as manifestações de protesto. O PDS substitui a Arena e o PMDB, o MDB. Fundam-se aí o PDT e o PTB. Em 81, continuam os conflitos internos entre a ala radical e a ala moderada das Forças Armadas. Figueiredo tem um infarto e o poder fica nas mãos de um civil, Aureliano Chaves, durante 3 meses. De 82 a 83, nós temos eleições diretas para governadores e prefeitos, com vitória da oposição em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O PT obtém seu registro na Justiça Eleitoral e, sem condições de pagar aos credores externos, o Brasil vai ao FMI, né, ao Fundo Monetário Internacional. Em 84, uma campanha por eleições diretas para presidente da República agita o país. A emenda à Constituição é voltada com esse objetivo, mas não consegue ser aprovada no Congresso. O fim do regime militar é iminente. Indiretamente, o civil e oposicionista Tancredo Neves é eleito à presidência da República, no entanto, com a sua morte anterior à posse, quem passa a assumir o governo do Brasil em 85 é o José Sarney, no chamado período da nova República do Brasil, até os dias atuais, que já são assuntos que eu gostaria muito que todos vocês pesquisassem sobre o tema, tá certo? Pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor, deixem um comentário de vocês no privado que eu faço questão de responder, tá certo? Vocês têm aí o poder da pausa, podem fazer a releitura ou rever esse vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau.